nós vamos para uma lição que Jesus nos passa através de uma passagem da sua vida, bem assim que se diz, uma passagem da vida de Jesus, em que aprendemos com uma determinada situação. E aqui, na narração de Lucas, a narração mais detalhada, nós já vimos que é a de Mateus. Mateus tem a narração mais detalhada, embora não tenha de todas as passagens, não é? Mas aqui é uma outra passagem, onde também nós vemos uma pequena diferença no que narra Lucas e do que narrou Mateus. Vejamos aqui. A mãe, a partir do versículo 19 do capítulo 8, a verdadeira família de Jesus. Ora, Jesus, ele veio tratar com encarnados ou com espíritos imortais? Espíritos imortais. Então, aqui a nossa Alberta. Aqui, muito bem. Querem responder? Jesus veio tratar com espíritos imortais. Sendo assim, a família de sangue seria a referência primeira para ele? Quando ele tinha 12 primaveras e fica 3 dias sumido, e os pais vão encontrá-lo lá no templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei, com os anciãos, sobre a lei. E aí a mãe, Maria, nossa amada Maria, chega para ele e diz: meu filho, não vês como estamos preocupados, não ficas preocupado com o que nós estamos passando? E ele olha com uma tranquilidade para a mãe e diz assim, tipo assim, preocupado por quê? Não sabias que eu deveria estar tratando das questões do meu pai? Isto é uma fala totalmente espiritual, porque ele não estava falando de José, ele estava falando de Deus, que é o pai de Jesus e é o pai de todos nós. É o pai de todos nós. Só que Jesus deixa sempre muito claro que o pai é Deus. Somos irmãos. Sendo assim, num determinado momento, eis que chega Maria, sua mãe na carne, e seus irmãos, filhos também de sua mãe. Tem uma passagem que Jesus diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isto para ser amigo. Amigo, vamos dizer assim, todos somos irmãos de Jesus, mas ele separa. Isso quer dizer que se eu não fizer o que Jesus mandou, ele não vai ser meu amigo? Mas veja, ele não disse, eu serei vosso amigo. Ele disse o quê? Vós sereis meus amigos. O problema não é o que Jesus faz por nós, sente por nós. O problema é o que nós sentimos. A nossa ligação com ele. A ligação dele conosco é maravilhosa. Mas o problema é a nossa ligação com ele. Aqui na nossa mensagem de hoje, nós vimos sobre isso, não é? Em Atos dos Apóstolos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus nos constrange a vivermos esta realidade espiritual que somos espíritos imortais. Sendo assim, nós seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Por quê? Porque se eu digo que sou amigo de alguém, mas não faço por onde, então eu sou amigo? Não sou. Porque amigo tem que ter o quê? Reciprocidade, não é? Jesus esteve aqui por nós. Ele foi nosso amigo? O que ele está trazendo é nós sermos amigos dele.
É a reciprocidade, é fazer o que ele nos diz para fazer. Ouvir, não é? É acender a luz, colocar sobre o candeeiro. E é interessante que nós vamos vendo a mesma ideia falada de formas diferentes. Então, a mãe e os irmãos dele, na carne, vieram até ele, mas não podiam se encontrar com ele por causa da multidão. Tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eles não conseguiam se aproximar, e aí alguém, sempre tem alguém, não é? Para dar aquela espetadinha, por que não, por que não, por que não? E aí, então, o que aconteceu? Alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora de pé, do lado de fora, querendo ver-te. Ora, Jesus estava o quê? Estava ali a tocar música e a cantar? Não, Jesus estava fazendo o trabalho que Deus delegou para que ele fizesse. Sendo assim, ele estava como enviado do Pai para esclarecer os irmãos que queriam ser esclarecidos. A turba, a multidão que seguia Jesus, estava para aprender dele. Ele estava levando luz. Para quem queria luz. E muitas vezes, não é por ser do sangue, no caso de Jesus, que iam querer a luz, não é? E aqui nem falamos, obviamente, de Maria. Obviamente. Que recebeu a visita do anjo Gabriel e diante daquela extremamente inusitada revelação de que ela seria a mãe do Messias, ela disse simplesmente o quê? Faça-se em mim a vontade de Deus. Ora, 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 ora. Isto é uma resposta 100% espiritual. Maria sabe muito bem quem é Deus, sendo Deus nosso Pai, quem é Deus. E quem é ela? E quem é o anjo que está na frente dela? Aquilo que nós falamos, não é? O pai de João Batista, Jeremias, é isso, Jeremias? O mesmo anjo foi visitar Jeremias. É Jeremias, não é? Digam lá, acho que é. E ele disse assim, mas como pode a minha mulher? Porque ele disse que ele seria pai e que deveria receber o menino o nome de João. Cristina, Zacarias. Isso. Perfeito. Zacarias, eu sabia, Jeremias, estava no sono bem. Zacarias, muito obrigada. Então, Zacarias ouviu Gabriel e disse assim, mas olha, como é que pode uma coisa dessa? Minha mulher é muito idosa, ela não pode ser mãe. Eu sou Gabriel, aquele que está diante de Deus. Até o bebê nascer, não sai mais uma palavra da sua boca. Aprende a ter juízo. O anjo está falando com você, você vai discutir. Maria? Então, essa é Maria, para a gente ver. Zacarias facilmente poderia ser qualquer um de nós. Não poderíamos ser como Maria, porque ela realmente é muita coisa, não é? Mas ela estava com os irmãos dele, por alguma razão. Às vezes a gente até já imagina o que às vezes a mãe faz quando está perto de irmãos que vão procurar por outro irmão. Imagina sendo esse irmão Jesus. E aí o que Jesus responde? Muito simplesmente diz, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ora, ele não está dizendo que os que estão lá fora não fazem isto. Mas ele estava ali em serviço. Destacando o quê? Que ele é o Messias, está fazendo a obra que Deus
delegou para que ele fizesse, levando a luz, a verdade, o esclarecimento aos seus irmãos de humanidade. Uma coisa muito interessante é que quando nós queremos nos aproximar, o que pode nos impedir? Veio um homem, quando Jesus estava numa casa, lotada de gente. E o homem chegou. Multidão. E ele estava deitado num catre, uma espécie de uma padiola, né? E ele queria ser curado por Jesus. Mas não podia entrar, não podia passar, tamanha a multidão. E o que aconteceu? Ele chegou até Jesus ou não chegou? Subiram ele para o telhado, tiraram as telhas da casa, puseram cordas, desceram ele até Jesus. Quando nós queremos, e realmente existe uma motivação desta invocação que vimos na mensagem inicial, é como o Mar Vermelho. Se abre. Quando Jesus curava, dizia o quê? A tua fé te curou. Houve a invocação. A luz se fez no coração. Onde havia sombra, a luz brilhou. Ora, alguém está lá fora e quer que ele saia porque são parentes de sangue? Isso parece o quê? Uma carteirada, né? Como a gente costuma dizer. Carteirada? Não existem carteiradas para a espiritualidade. Olha, diz lá para o Clarencio que quem está aqui é fulano de tal. Isso vai mover o quê? Talvez a sobrancelha de Clarencio. São questões assim. Nós temos muita ajuda, mas precisamos perceber que somos aqueles que necessitam e não aqueles que impõem. Nós não somos os que impõem. Deus põe e Deus dispõe. Nós somos aqueles que pedimos o que queremos e recebemos o que é melhor para nós. Esses somos nós. Então vamos pedir. Jesus disse que tudo o que pedíssemos em seu nome, inclusive terminar a palestra. Já tem gente assim, minha filha, para de falar. Agora que eu olhei, oi? Já passou um minuto? Seria concedido tudo que fosse pedido em seu nome. Então é isso. Ficamos aqui com a verdadeira família de Jesus. São aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus que ele veio nos trazer.